Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que nós ouviremos hoje com um convidado, um amigo muito especial. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrá-los mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos hoje aí para o nosso bate-papo, do nosso podcast, o capitão Luiz Fernando Fioroni Barbosa. Boa tarde, coronel. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por estar Bora aqui. bater um papo. Bater um papo, falar um pouco sobre a carreira do Fioroni, sobre coisas importantes que aconteceram na época dele. E eu estava dizendo aqui, eu acho que quando eu te conheci, você era cabo, ou já era sargento? Sou sargento 92. Então eu te conheci cabo. Cabo. O cabo Fioroni, que já trabalhava naquela época aqui No área, no área do Posto Sé. a C01 e depois a C11 aqui no A C11, que era o Volkswagen. Volkswagen. Isso. Eita, é o que capotou. Não foi isso aí? O 11 eu não lembro. Não lembro. Aqui não, aqui não. Muito bem, Fioroni, olha, que alegria ter você aqui. Você que teve uma passagem importantíssima no Corpo de Bombeiros, deixou histórias e histórias, deixou legado, que foi de cabo a capitão. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso tudo aí, essa sua experiência, lembrar boas lembranças, boas histórias. Mas eu vou começar aqui esse bate-papo que a gente sempre faz, perguntando o que levou o pequeno Luiz a querer ser policial militar. Coronel, idos de 87, fiz inscrição ali na Cruzeiro do Sul 260, fui para Pirituba. E durante o curso, na fila de inscrição, eu conheci um amigo, que era o Barros, que é aqui do primeiro GB, também do primeiro GI, né? O Paulinho, que é irmão do Silvio. Sim, irmão do Silvio. Nosso amigo Silvio, que Faleceu faleceu a gente recentemente. Isso. E durante o curso, nós ficamos no mesmo pelotão, o Paulinho, voz fina, fala assim: ô marinheiro, você quer ir pro bombeiro? Eu falei: rapaz, fazer o que no bombeiro? Porque em Pirituba nós fazíamos pra Escola de Soldado da Polícia Militar. E nessa do convite dele, a classificação daria até para eu vir pro bombeiro, mas eu acabei vindo pelo primeiro GI, posto Sé, acho que um primo dele era major aqui no CCB e acabou nos trazendo para cá. Quer dizer, a decisão foi durante a escola. Durante a escola. Mas conta essa história aí, por que te chamava de marinheiro? Né? Tem uma história antes aí. Ah, tá. 84, assim, eu fiz Senai, terminei em 82, assim, um jovem de 16 anos, técnica eletrônica, não tinha emprego, fui trabalhar para office boy, auxiliar de serviço interno e externo. Bom trampo. E eu, em 84, no alistamento, eu passava na 9 de julho, comissão naval em São Paulo. Num desses dias eu desci e perguntei como que se faria para se alistar, porque eu queria servir. Eu fiz o alistamento aqui na Penha, na subidinha da Rodovalho Júnior ali do lado direito. Isso, porque mandavam para Brasília. Então eu acho que eu queria sair dessa doideira de São Paulo. E só que eu passei na comissão naval, fiz inscrição, fiz um concurso e fiz o concurso para aprendiz marinheiro e fui servir na escola de aprendiz marinheiro em Santa Catarina, Florianópolis. Fazer a escola de marinheiro. Isso, Florianópolis. Aí lá 84, 85 a gente foi pro Rio, fui pra Força do Submarino, achei que ia ser submarinista, mas o navio que eu trabalhava, assim, o nosso almirante, né, o contra-almirante, que era o comandante da Força Submarino, nós chegamos em 11 marinheiros recrutas, o navio estava em reforma. O que recruta faz? Trabalhar na faxina do navio. E aí de 86 a 87 eu servi nesse navio. Final de 86, uma namorada havia ficado grávida e eu acabei voltando para São Paulo. E foi onde eu conheci o Paulinho na fila de inscrição e o bombeiro. Acabou aparecendo no finalzinho de 87, começo de 88, eu vim aqui para o Passo da Sé. Você deu baixa da Marinha antes de prestar o concurso ou você prestou concurso e deu baixa lá? Nas minhas férias da Marinha, eu prestei concurso para cá. Ah, entendi. A minha baixa na Marinha saiu dia 31 de março de 87 e eu entrei em Pirituba 18 de junho de 87. Foi na sequência. Foi na sequência, 40 e poucos dias. Fantástico. Bom, aí você tem essa influência aí do Barros, você acaba vindo no bombeiro e cai aqui na Prontidão da Sé. Prontidão da Sé. Qual que era a sua prontidão? Amarela? Amarela. Amarela, eu lembro. Por 18 anos, prontidão amarela. Quem era o seu primeiro comandante aqui na Amarela? O Valdir Rintes, com a mudança pro Jair do Espírito Santo. Jair, o filho dele tá trabalhando aqui, você sabe, né? Eu encontrei ele esses dias. na festa dos veteranos, lá na Escola na Bombeiros. O Jair do Espírito Santo. Moleque, gente boa. Que na época era sargento, comandava sua prontidão. Sua prontidão. É assim, né? Eu tive prazer de conhecer alguns sargentos, né? O Brás,
José Carlos Braz, que a gente é conhecido como Sub-Braz. Já foi entrevistado. Aposentado, Tenente Braz. Nós tínhamos o Moita, o Nelson Moita de Oliveira, trabalhou na Consolação um tempão, e o Jair. O Moita acho que era 7,9, mas os demais é R5 dígito, então pra gente é um privilégio, né? Pô, é o que eu sempre falo, viu, Fiorani? A sua geração, que é a mesma da minha, né? Sim. A gente teve o privilégio de trabalhar com profissionais assim, falamos Excelentes. vários aqui agora, tem outros, né? E com o equipamento, a gente tá na transição, conhecendo, assim, aprendendo, né? E comecinho de 88, não, mas isso já acaba, cabo em outubro de 88, e o Moita, ele falou assim, você vai trabalhar no área. Eu falei, área, né? Eu era auxiliar de linha, né? Auxiliar de linha, armador da adutora, lá o 8, número 8, número 7. Quando tinha 7 e 8 no AB, né? 7 e 8 no AB. E a gente tem um amigo, o Pellegrino, ele saiu da Amarela, do área, para ir lá para a época do GAT, a fundação do GAT. E eu acabei entrando nessa brincadeira no área e fiquei até a Escola de Sargento em 92. Você falou um negócio aí que eu vou abrir um parênteses que é importante. Até outro dia viu o colega nosso, o Guto Âmbar, né? A gente comentou com ele. O bombeiro sempre participou da formação das inovações da Polícia Militar. Você falou do GAT, né? Sim. Eu me lembro disso, né? Bombeiros nossos que foram para formar o GAT. Isso. Como também, anos antes, foram bombeiros também que saíram para formar o COI. Ah, tá. A gente tem o Caçaniga, né? Que é um herói aí que foi bombeiro, né? Participou as especializadas, lá né? As especializadas. Sempre o bombeiro participou bastante dessa história quando envolvia coisas diferentes, né? Com habilidades diferentes, altura, água, tal, que é o caso do COI, que é o caso do GAT, sempre teve a participação de bombeiros aí nesses primórdios aí. Aí, em 92 para a Escola de Sargento, voltei para a Ponte do Amarelo da Sé. Nós voltamos em 8, se eu não me engano. Capitão Paulo. Isso, 88 isso? Não, 92 Escola de Sargento. 92, aí já tem... Aí Lucinda já. No Lucinda, a primeira turma de sargentos CBS que o bombeiro formou lá. Isso. O bombeiro formou algumas, eu não lembro algumas quantas. Depois. Algumas depois a gente acabou ocupando, né, a ESB lá em Franco da Rocha. Isso. E foi quando a Vila Lucinda deixou de formar os sargentos, né? Eu voltando pra cá, eu lembro que a gente chegou, a Amarela estava de serviço. Eu já era sargento, o área tocou o área 7,5, eu fui embarquei no área. Mas ele não é mais Jair, acho que já era o Paulino nessa época, não era? Na Amarela. Não, na Amarela acho que tava. Agora não, o Paulino não ficou acho que Epaminondas passou pela Amarela, não subiu Epaminondas. O Paulino tava na Verde. Na Verde. Mas eu disse assim, o Coronel Paulo era o comandante SGI. Aí ele falou, como é que você foi pro área? Eu falei, capitão, eu sou o mais antigo dos 8. Ele falou assim, vai trabalhar então, vai. Eu falei, mas essa foi uma brincadeira dessa. Eu acabei ficando no área e depois no Socorro da Sé, né? E foram quantos anos de Sé? 18 anos. 18 anos. Saí da Sé para ir pro CH em 2005. Saí da Prontidão Amarela. Eu me lembro que da sua época, né, muitas coisas, ocorrências, praticamente todas, né, a área do primeiro GB sempre foi muito rica em diversidade de ocorrências, né, prédio, verticalizado, confinados bastante, comunidade, sim, acidente automobilístico, tudo, né, acidente com ônibus, enfim, aquela coisa que a gente sabe que da região central. Mas você teve assim, além de tudo isso, o seu nome ficou bastante ligado aí no desenvolvimento das técnicas de altura. Né, de altura. Conta um pouquinho sobre isso aí. Então, é engraçado assim, comecinho em 88, acho que é Tenente Adilson, eu não lembro exatamente o nome todo dele, Adilson Monteiro, alguma coisa assim. Eu fiz um curso lá no segundo GBS. Que era o ESA na época. Que eu era o ESA, então a gente fez um ESA, só que a gente fez uma turma nossa daqui, do primeiro GI, pegou 10, 12, 13 o pessoal modernos, que vieram outros, acho que um pessoal de Bauru, pessoal 87, e a gente foi fazer esse cursinho, que acabou ficando, então eu já comecei a gostar da altura. A gente terminou esse curso, aí o Jair do Espírito Santo falou assim, no ar, qualquer coisa que tinha de ascensão, descer, o Fiorani fazia. Em 92, na escola de sargento, o coronel Vasconcelos, ele dava aula de altura pra gente, eu ajudei ele na parte de altura também. Aí a gente chegou aqui em 95, 96, o capitão Saulo, o coronel Saulo. Só que ele olhava pra gente sem o Cesalt de uma maneira diferente. Aí eu fui fazer... Mas tinha o ESA, que era a origem do Cesalt. Mas ele queria, era o Cesalt. Aí eu fui fazer o Cesalt e assim, o capitão Saulo aqui na Sé, a gente começou a fazer muitas coisas de altura. E assim, uma época que dava suicida uma vez por mês, 2 vezes por mês, viaduto do chá, os prédios... E a gente ficou fazendo bastante aquela técnica do salto. Do salto, isso. Mas você falou do São Vito, né? O São Vito era um lugar que recorrentemente
A gente estava lá atendendo a ocorrência. O prédio não existe mais. Nós tínhamos 2 prédios, né? É o São Vitor e o Mercúrio. O São Vitor e o Mercúrio. Eu não lembro exatamente qual, mas um deles ainda tinha alguma coisa de tubulação de hidrante que a gente usava para fazer pressurização, e o outro não tinha nada. Então a gente foi um suicida ali. O São Vitor tinha. Eu não lembro exatamente qual dos dois, mas eu lembro um dos dois. Era um dos dois, eles eram parede, né? Agora foram demolidos. Você fez lembrar de uma coisa que não passava, assim, 2, 3 serviços de área meu, que não tinha uma ocorrência num dos dois. Ficou bastante. Aqui era direto, né? E não só a amarela, todas as prontidões pegavam. Todo mundo. Porque assim, era muito. Tinha muita gente, né? Eram 2 prédios, 25, 26 andares. Super populosos. É isso. E ali você tinha desde as questões de lixo acumulado nos corredores, você lembra disso? Às vezes tinha incêndio. Muitos incêndios, vazamento de gás. Vazamento de gás, porque usava. Ali era uma escola, né? Exato. E também a questão de suicida. Bastante. São Vitor. Ali eu peguei suicida também como sargento, mas aí no caso a gente fez a ascensão por fora, só que a pessoa tinha se enforcado, mas também não ocorrência no São Vitor. Você viu que, claro, você sabe, o prédio foi implodido. Sim. E agora estão acabando de construir um Sesc lá. Isso. Mudou. Fazendo. Com a reforma ali. Acabou. Limpou, né? Virou outro lugar. Né? Outro lugar. Mas que história. Eu lembro uma vez uma ocorrência clássica da época, eu não estava nela, mas a gente lembra, né? Que a viatura do bombeiro parou e jogaram um botijão de gás lá em cima. Você lembra disso? Sim. Jogaram um botijão de gás. A gente tem um suicida com o Coronel Lago, ele era primeiro tenente ou capitão, no Pedroso. A gente ficou 4 horas e meia negociando com o suicida. 4 horas e meia. Aparece uma foto, isso lá nos idos, hoje não tem tanto, né? Que eu tava sentado no meu capacete cochilando. Em dado ali momento, na negociação. O cara falava pra mim, sai daqui. Por algum motivo ele não foi com a minha cara. Não estabeleceu a confiança. Eu coloquei camisa civil e ele falava, você, eu não quero. E eu que acabei acessando e chegando nesse cara. Foi até engraçado. A gente falou de altura, mas o Fiorani sempre foi um cara ligado à água também, né? Você fez parte da equipe de natação, isso eu me lembro bem, do primeiro, né? Uma brincadeira com o Coronel Kiyoshi. A gente treinando no Cambuci, ele falou, Fiorani, você não quer ir nadar? Eu falei, capitão, eu não gosto de água não. E eu comecei ali, nadando, era, sei lá, 1.000 e tantos, eu fui 900, 800, e depois de veterano, acabei assim, um sonho, subir no pódio da equipe veterano do Jacareí. Que maravilha. Mas assim, isso 30 anos depois, 25 anos depois, alguma coisa assim. Fiorani, você foi até, antes de você entrar na escola de oficiais, né, para fazer o curso do quadro complementar, você chegou a primeiro sargento? Primeiro sargento. Né? Eu fui na prontidão amarela, fui soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento. Eu fui, que nem eu brinquei com o senhor, de armador da doutora, chefe de linha, auxiliar de linha, chefe de linha, comandante de socorro e comandante da prontidão, no posto Sé. Eu passei por todas as cadeirinhas daqui no posto Sé, né? Principalmente no comandante de socorro, de uma B. Não tem como, a gente olha pra você, a gente enxerga o posto. É engraçado como isso acontece na carreira da gente. A gente às vezes já é outra coisa, né? Promovido, faz escola e tal, mas tem uma certa característica nossa. Isso acontece com todo mundo, né? Que você associa. Eu me aposentei na manutenção. Nego achando que você tava aqui. Não, e hoje meus amigos falam assim, ainda falam do posto Sé. Eu sou mais lembrado pelo posto Sé do que pela manutenção. Eu senti um pouco disso também, Fiorani, quando eu fui tenente muitos anos no primeiro, né? Sim, bastante. Aí fui pra vida capitão. Aí eu fui pro 3º GB. E quem promoveu na época foi o Coronel Santos. Coronel Santos. E ele fazia reunião de capitães do CBM, e aí tava lá conversando com os capitães, em dado momento ele virava pra mim e falava assim, então, porque vocês lá do primeiro, Coronel, eu tô no 3º. E o senhor não tava mais no primeiro. Mas isso acontece muito com a gente, né? Acaba acontecendo isso. E você tem a cara da Sé, pô, não tem como. Eu assim, gostava muito. Acho que eu não trabalhava, né? A gente quando faz o que a gente gosta, era prazeroso demais. Mas é lógico, eu tenho certeza disso. E como eu já disse, né? Uma época que a gente... Foi uma época de mudanças, né? Porque você, assim como eu, a gente chegou no bombeiro, não tinha EPI. Eu usei a PA-54. Exatamente. Não tinha capacete. Não tinha capacete. Na 54 era traqueia ainda, né? Era traqueia. Pressão, onde a pressão normal, pressão positiva e negativa, que a gente chamava de pressão normal, né? Que ela não tinha pressão positiva, que é o curioso que a gente tinha proteção respiratória e não tinha capa e bota e capacete. Sim. Né? Sim. Ia no pelo, né? Eu tenho uma ocorrência que o senhor falou com o nosso amigo José Carlos Braz. O braço. De incêndio, eu cabinho, um cabo moderno, né? Recruta não, né? No Belém, era uma gráfica e uma parte, como se fosse uma sobreloja.
E ali tava dando choque na escada. Aí o Brás falou assim, ô Ferrari, ô recruta, sobe aqui. E eu, quando eu falei assim, sargento, tá dando choque? Eu falei assim, eu sei, por isso que é preciso subir. E assim, a ideia não era o choque, era eu me acostumar numa situação controlada, adversa, e eu subi e fiz. Depois, assim, agradeci isso muito tempo pro Brás, muito tempo. Infelizmente existem pessoas, não é o caso do Brás, que graças a Deus está aqui com a gente, advogado. O Brás foi um advogado, doutor Brás. Doutor Brás, isso. E mais um contemporâneo, né, que a gente sempre lembra dele aqui, que é o Netão, né? O Gilberto Ferreira Neto. O Gilberto Ferreira Neto, que infelizmente nos deixou. Mas ele é dessa geração, a mesma lavra do Brás, né? Nossa. Eu sempre conto uma história do Netão. Do Netão, que eu não conhecia o Neto. Formei no bombeiro, tal, não sei o quê, comecei a fazer estágio, não tinha estagiado no primeiro, até que eu vim primeiro. E eu me lembro um dos primeiros serviços que eu tirei com o Neto, comandante de prontidão, teve um incêndio aqui na Rangel Pestana, numa loja abandonada, uma loja grande, né? Então tinha muito entulho, aquela coisa toda, e o área, ele chegou primeiro, porque eu vim do Cambuci, ele saiu daqui da Serra. Chegou primeiro. Quando eu chego lá, né, tá lá o Neto, aquela figura, né, característica, grandão, cearense bravo. Eu entrando ali equipado com o que tinha na época, ele assim, vai embora. Eu falei, pô, como assim vai embora? Não, ocorrência é minha. Vai embora, vai pra Cuba. Pô, eu fiquei ali naquela situação, putz, sargento folgado. Tá. Aí eu fui conhecer o Neto, né, a gente foi convivendo. O Neto era um cara que ele era um resolvedor, como aquela geração toda sua, era resolvedor de problema. Para ele ter que ir o tenente lá, para ele, na cabeça dele, significava que ele não tinha dado conta. E ele falou, não, tá resolvido, pode ir embora. A gente brincou no ar aqui, coronel, uma época que esse AC-11, ocorrência de pequeno e médio, a gente tentava pagar antes do socorro, para brincar com o socorro, para fazer assim, opa, não precisa de socorro. Mas era o contrário da brincadeira, né? A gente é de uma profissão, o Fioroni, você acha que vai concordar comigo, que a gente briga para trabalhar. Sim. Não é? Sim. A gente briga para trabalhar, a gente não briga para... A ocorrência é minha. A ocorrência é minha. Isso aqui eu tenho que resolver. Tem que resolver. E esse era o espírito, né? Sim. Esse era o espírito. A gente não saía deixando nada pro outro dia, o rescaldinho bem feito, tudo bonitinho. É isso aí. Fioroni, falando um pouquinho assim da sua ida para a escola de oficiais. Que ano que foi isso? 2005. E a mudança, como é que foi isso aí? Foi gratificante profissional e assim eu acabei ficando um pouco frustrado que eu não consegui fazer o CBO. Mas assim, foi na mudança, né? Mas para assim, quando eu voltei da academia, o Coronel Manuel fez um documento maravilhoso, mandou para o subcomandante e falou assim, a matriz não permite. Foi na mudança da matriz. Sim. Que uma vez que entrasse no quadro administrativo, auxiliar, não poderia ter atividade operacional. Quando eu fui, eu sabia da regra, sabe? Então assim, eu cheguei durante a academia, formação, a gente estuda bastante, né? Tem que estudar bastante, pensando em classificação. O concurso é muito pensando em classificação. Eu saí bem classificado e quando foram abrir as vagas, tinham 3 vagas para manutenção. Na época, a manutenção, acho que estava o Major Repúlio, o nosso amigo Capitão Lago, né? O Capitão Lago tinha sido tenente aqui. Eu liguei para ele e falei, capitão, ele falou, vem para cá que você vai gostar disso aqui. Chegando na manutenção, o Coronel Repúlio, né? O Coronel Repúlio, ele fez uma coisa que é muito interessante para oficiais, né? Nós ficamos uma semana conhecendo a manutenção. Que assim, para quem tá chegando, né, a mudança, eu não sei, então assim, a gente conheceu todos os setores, mas nessa mudança, o Giurni, era o primeiro tenente, o nosso Coronel Giurni, né? Falou assim, você vai ficar no pátio. Eu falei assim, mas por que no pátio? Assim, porque eu te conheço como sargento, você vai ficar no pátio da manutenção. Eu tinha pego uma das ocorrências, a última ocorrência grande minha como comandante de socorro, que foi no Anhangabaú. E a época, o Tenente Yunis estava nessa ocorrência, né? Que foi um transformador, uma cabine primária que pegava fogo, ninguém conseguia descer. A gente conseguiu acessar depois de 4 tentativas. Né? Nessa ocorrência, até fazendo um paralelo, nós, em dado momento, o coronel já falou assim, Fioroni, o que está acontecendo? Nosso comandante bombeiro, o coronel já falou, coronel, eu não consigo acessar. No primeiro andar, a mangueira estava estourando, porque estava embaixo, estava pipocando, estourando. Aí, quando eu fiquei assim, eu com a minha equipe da prontidão amarela, mas só imagine, 6 homens parados numa ocorrência daquele tamanho. Aí um passava e falou assim, estou sob comando. Em dado momento, o coronel falou assim, eu desliguei. Ele tinha, acho que o pessoal, a época não sei se era Eno, Eletropaulo, tinha desligado não sei onde. Devia ser Eletropaulo ainda. Não sei onde eles desligaram e nós descemos e conseguimos chegar e apagamos. E o Giurni ficou sabendo disso e me colocou no parte da Manu, onde eu trabalhei os 8 anos da manutenção, no parte da manutenção.
que foi uma Você foi ali de experiência segundo assim, tenente, primeiro tenente, né? e quando eu saí, a Capitão. promoção a capitão. Caramba. O Gil, ele me ensinou a ser oficial, eu falo isso pra todo mundo. E tem Mas o Coronel Júnior é um cara orgulho. fantástico, fantástico. E o Fiorani, nessa sua transição, quando você passou a ser oficial, como você já disse, você ficou bastante tempo na manutenção. Isso. Aliás, todo o tempo, né? Sim, como oficial foi na manutenção. Você ficou na manutenção. E qual foi o desafio operacional? Qual o grande desafio da manutenção? A gente sabe qual é que é, né? Que é manter a nossa frota, mas para você, o que você falou, pô, isso aqui realmente é o meu desafio? Oficial de pátio, acho que é o primeiro oficial que era de pátio, né, dividindo com o tenente jornal. Depois, em dado momento, o unificou, eu fiquei com o pátio. A nossa missão era baixar o número de viaturas baixado, diminuir aquela listagem do pátio. Nós começamos a fazer bastante os pierces, né? Fazer os motores dos pierces, que foi uma coisa que começou muita coisa. Que foi uma grande revolução quando a gente começou a fazer os motores dos pierces. Tem uns pierces ainda estão rodando, né? Então acho que isso pra gente foi um desafio muito legal. Manter. Deu certo, né? Deu certo. Eu não peguei os Sparta, eu já tinha saído, mas eu queria ter conhecido os Sparta, não estava na Manu. São viaturas fantásticas. Eu acho que o Pierce, né, desde 92, 91, que chegaram os primeiros, né? E a gente, como você já disse, tem Pierce rodando até hoje, né? Até hoje tem Pierce rodando. Eu acho que o Spartan ele faz o papel à altura do que na época representou o Pierce. Mas uma coisa que deixa a gente muito feliz também, e eu acho que, claro, você já pegou isso, é que a indústria nacional melhorou muito também. Né? Muito. Hoje a gente tem... então os projetos lá, eu lembro que o próprio Capitão Lago escrevia muito, né? O Guidete. Já veio aqui. Que teve até a explosão. Já contamos a história dele aqui. Highlander, né? Mas ele conta aqui as histórias dele realmente nessa área de conhecer os equipamentos, de escrever especificação. Tem uma colaboração muito grande. Eles ficavam lá, assim, a gente, horas, dias, né, fazendo especificações, né? Dias, né? A manutenção, ela tem um peso, ela tem uma importância dentro da estrutura do bombeiro fantástica, né? Prova disso, veja a quantidade de oficiais que passaram pela manutenção e se tornaram comandantes do bombeiro. Muitos. A gente até brincava disso, não, passou, vai ser comandante do bombeiro, vai ser comandante do bombeiro. Só que eu me lembro de cabeça, assim, ó, Coronel Manuel, Coronel Repúlio, Coronel Navarro, foram oficiais que passaram pela manutenção e tiveram um trabalho, história dentro do Coronel Repúlio. A gente começou a fazer a parte de qualidade. Sim, a qualidade. Ele meio que implantou, a gente começou a fazer cursos, assim, novos, renovação, a outra cabeça, né? Você sabe que as festas da manutenção foram momentos que eu sempre procurei estar lá. Por várias razões. Acho que uma delas é você reencontrar essas pessoas todas que nós estamos falando, né? Sim. O pessoal prestigia bastante lá. E segundo, porque a manutenção é um lugar que dá orgulho ao bombeiro. É uma unidade diferenciada. É uma unidade diferenciada. O bombeiro como um todo mas a Manu é carinhosa, né? A gente tem escola, manutenção, são lugares que a gente tem um pedaço do coração, né? Lá, né? Bom, você teve essa experiência como oficial, que foi fantástica, e você foi um cara que, né, se aposentou em 2013. E você não parou, né, Fiorani? Atualmente eu estou na Defesa Civil. Sim, mas quanto tempo depois você foi para a Defesa Civil? Eu fiquei uns 3 a 4 anos esporte. Bastante. Cuidou de você mesmo? Cuidei assim, fiz biatlon, triatlo, igual o senhor participou bastante, né? Andei ganhando uns pódios, fiz meia maratona. Baixei tempo de meia maratona 1h29. Tenho prova de 10 a menos de 40 e esteira já tinha. Fantástico. E Jacareí, que foi assim, fiz algumas provas de natação equipada, né, no Circuito Paulista. E em 2017 fui convidado pelo Coronel Harrison para vir para a manutenção. Para vir para a Defesa Civil no município de São Paulo. Que eu tô até hoje. Quer dizer, já são 6 anos. 6 anos e 8 meses, 6 anos e meio, mais ou menos isso. Caramba, hein, Fiorani? Não para mesmo. Bom, você já nesses 6 anos, pelo menos algumas coisas que eu tô me lembrando, você já falou, o Lago do Paissandu. Sim, eu estava de férias. A minha arma estava de férias. É mesmo. A 25 de março é o... A 25 de março, é o grande recente. 2022, ano passado. Ano passado. Infelizmente tivemos lá 2 bombeiros que sobreviveram, mas passamos ali um momento apertado, né, com os 2 bombeiros. Eu olhava aquele prédio e eu sentia os 2 amigos se machucando. Que foi aquilo? Foi no meu comando, eu estava no comando do bombeiro. Ah, tá. Foi uma coisa que realmente mexeu com a gente, eu ia todo dia lá. Lá quem estava lá, o Coronel Melo, assim, também sempre, Melo. Acho que ele era no o CBM, né? CBM, isso. Todos os dias a gente também tinha contato, né? Eu encontrei o senhor lá também, né? Algumas vezes.
A gente ia lá no hospital de Esquema, o governador visitou lá os meninos, todo mundo foi lá. Se a gente pensar em região assim de meta, não é grande, mas agora se for pensar na parte de verticalizar de pessoas, né, de quantidade de pessoas que passam aqui na SE, é absurdo. E o primeiro GB, na verdade, ele é a fundação do próprio bombeiro, né? Ele tem a idade do bombeiro, o primeiro GB, que é o primeiro. Né? Fantástico. Olha, Fioroni, eu tinha essa expectativa, né, de que essa entrevista seria boa, e ela está sendo. E eu lembrei de uma história agora que você contou, porque até como eu falei isso na entrevista do Vitor, eu gostaria que você falasse também. Na sua passagem pela Marinha, né? Você foi contemporâneo de um sargento que nós falamos dele aqui, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu fiquei 2 anos e 9 meses, pouco tempo, mas a gente tem muitos amigos que se formaram, né? Subtenente, a gente tem colega que foi pro oficialado da Marinha, mas nós temos um colega que é o Sargento Lopes, da Antártica, da base da Antártica. Da explosão. Do Projeto Antártico Brasileiro. Projeto Antártico, isso. E que teve um ato heróico lá, quando houve incêndio da base, e infelizmente faleceu lá. A minha turma em 2014, nós fizemos 30 anos, 2014, nós fizemos uma placa com o nome do Lopes. Tá lá na escola de Florianópolis, lá em Santa Catarina, na IANSC. E aí, como esse mundo é muito pequeno, né? O nosso capitão Vitor, escalador, escalou uma montanha no Quirguistão, fez homenagem a ele também e ao outro suboficial que morreram lá no acidente, e lá no pico da montanha levou a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil com o nome do Lopes. Com o nome do Lopes. Turma Delta 1. Turma Delta 1. De 84 a 85. Esse mundo é pequeno, viu, Fiorani? É uma coisa... A gente só acha que é, mas não é pequeno isso. Fiorani, puxa vida, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, vir aqui bater esse papo com a gente, trocar ideias, contar histórias, como a gente fez. Eu quero te agradecer mais uma vez. A gente teve que gravar 2 vezes, né? Vamos falar aqui para nossa audiência, porque na primeira gravação a gente tem um probleminha técnico, de vamos gravar o programa de novo. Então, obrigado por você ter compreendido isso, dispor do seu tempo e vir aqui. Parabéns pela sua história, né? Pelo seu legado no Corpo de Bombeiros, por tudo que você colaborou, pela sua dedicação. E eu deixo aqui esses momentos finais para você fazer as suas considerações. Bom, eu agradeço mais uma oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui, né? Poder estar contando essa história, né? Depois de 10 anos que eu estou fora, a gente bater esse papo. É muito gostoso. É gostoso ouvir e ver os nossos amigos contando essas histórias e a gente poder falar um pouquinho da gente também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Venha sempre. Tá aqui o nosso café da Funda Bom, né? Eu sei que você frequenta aqui, você trabalha aqui no centro, né? Aproveito para conhecer a nossa audiência, conhecer o Bomba Café, né? Que a gente encontra um monte de veterano aqui sempre. Muito obrigado, venha sempre. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado. Esse é o canal onde você, como a gente sempre diz, ouve muitas histórias e está aqui mais um pedacinho dela. Fique com Deus, acompanhe nossa programação, dê o like, todas as segundas e quintas-feiras um episódio inédito. Muito obrigado, até a próxima.